Glória a Deus, nós alegramos pelo privilégio de poder compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações e que nessa noite não seja diferente, que Deus possa trabalhar tremendamente na vida da igreja e que Ele venha trazer conforto, trazendo o cuidado dEle sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 138. Vamos meditar um pouco nesta palavra, Salmo 138. Eu vou pedir aos irmãos, à medida que forem encontrando, que se coloquem em pé para fazermos a leitura desse texto. Salmo 138, a partir do versículo 1 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão as tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, pelo teu cuidado, Senhor. Trabalha, Deus, em nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Um salmo de Davi, onde nós vamos compartilhar um pouco nessa noite sobre a fidelidade de Deus. E mais do que isso, nós vamos compartilhar sobre como é maravilhoso poder olhar para o Senhor e descansar no Senhor diante de todas as dificuldades, diante de todas as circunstâncias da vida. O Salmo 138 é um hino de ação de graças, onde o salmista expressa sua profunda gratidão a Deus por sua misericórdia, verdade e resposta às suas orações. Aqui é revelada a intensidade do louvor de Davi e o contexto que ele oferece esse louvor é uma devoção completa e sincera adoração a um compromisso de proclamar as verdades de Deus e a sua grandeza. Quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, muitas vezes nós associamos a fidelidade de Deus com recursos financeiros. Não, esse mês eu consegui pagar algo porque o Senhor mostrou a sua fidelidade para comigo. Mas não é isso. A fidelidade de Deus, mais do que entender que Ele me ajuda, que Ele sabe o que eu preciso, é entender a grandiosidade do Deus que eu sirvo. Por quê? É muito importante nós entendermos que Deus, Ele conhece os nossos corações e o salmista aqui, ele expressa profunda gratidão pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus para com ele. E muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias a qual nós passamos e muitas vezes nós questionamos: será que Deus ainda é fiel? Será que Deus ainda continua me olhando? Mas o salmista nos mostra que nós podemos olhar para as circunstâncias e entender que tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é grandioso. E a única forma que nós encontramos, assim como o salmista, é de nos rendermos, nos prostrarmos e entender que Deus continua na direção de todas as coisas nas nossas vidas.
E é esse o chamado dele nessa noite, para que nós possamos ouvir ele nos chamando para glorificar o seu nome. E diante disso nós vamos trabalhar alguns pontos. O primeiro deles é do versículo 1 ao 3, nós vamos trabalhar louvor e reverência. Muitas pessoas elas têm o ato de entender, ou o costume de entender que louvor é simplesmente um momento de cântico. Não. Mas o louvor que ele expressa aqui é uma rendição, entendendo a sua condição humana diante do Deus Todo-Poderoso. Louvor e reverência faz parte de uma verdadeira adoração a Deus. Hoje nós vivemos em uma geração onde a adoração verdadeira ela tem sido deixada de lado, e por incrível que pareça, muitas pessoas buscam avivamentos, e avivamentos, nós vamos em tal lugar porque lá está tendo avivamento. Não, o avivamento é você. E Deus nos chama para uma igreja avivada, não porque Ele está aqui em outro lugar e não está, ou vice-versa. Porque se o povo dele está reunido, entende-se que Deus está presente e quer receber reverência do seu povo. O salmista diz: te louvarei, me prostrarei e renderei graças. O compromisso de louvar a Deus é a forma sincera e pessoal de cada um dos nossos corações. E eu te pergunto, o seu coração está entregue ao altar do Senhor, uma legítima adoração, onde Ele possa olhar e dizer assim: este servo está me adorando de verdade. O coração dele está rendido no meu altar. O compromisso de Deus para com o homem é simplesmente receber aquilo a que ele é devido. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para louvar o próprio Deus. E é isso que o salmista expressa: eu te louvarei, eu me prostrarei e eu me renderei. É uma completa sabedoria do salmista de entender que Deus é quem controla a sua vida. Irmãos, muitas das vezes nós queremos louvar da boca para fora. Isso não surte nenhum efeito na nossa verdadeira adoração. Porque Deus está nos chamando para que nós possamos nos prostrar, porque a adoração é realmente isso, é nos prostrar, sabendo que nós devemos uma reverência a alguém que é superior. E nós olhamos isso nas autoridades seculares. E por que que diante do Deus Todo-Poderoso nós queremos nos prostrar, nós queremos às vezes chegar de qualquer jeito, sendo que o convite dele é um convite especial para uma completa rendição. Não confunda cantar com adoração. Sabe por quê? Porque Deus está nos chamando para um convite a uma adoração verdadeira. O Salmo 29, 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Irmãos, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, sabendo que Ele tem o controle das nossas vidas. O salmista no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. E esse habitar é permanecer. E nós vamos ver ele falando em um outro salmo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não é só pedir, mas eu preciso ter um anseio de estar na presença de Deus, de louvar, de me entregar, de entender que a minha reverência, que a minha adoração precisa ser entregue totalmente a Ele. Deus responde o nosso clamor, nós vimos aqui nesses 3 primeiros versículos. O salmista: te louvarei, me prostrarei e renderei graças ao Senhor. Deus responde o nosso clamor, porque no Salmo 34, ele vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Não foque nas dificuldades, foque na verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque as dificuldades elas vão ser um instrumento de Satanás para fazer você sair da presença do Senhor. As barreiras, as limitações que ele está colocando diante de muitas pessoas é para que elas não se acheguem ao Deus Todo-Poderoso, para que haja um desespero na vida delas, para que a igreja não possa apresentar uma verdadeira adoração.
Tem gente que foca mais nos problemas do que na soberania de Deus. E Deus está nos chamando para nos rendermos e nos prostrarmos e dizer assim: Deus, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem está dirigindo os meus passos. Irmão, dá vontade de desistir muitas das vezes, sim. Mas Deus não nos chamou para isso. Como o salmista diz, ele ouviu a oração deste aflito. Ele ouviu a minha oração. Salomão, quando vai orar a Deus pedindo sabedoria, o Senhor diz para ele que a oração que foi feita naquele lugar seria ouvida e que a casa seria cheia da presença do Senhor. Quer uma vida cheia da presença do Senhor? Se renda a Ele. Busque a Ele. Entenda a fidelidade do Senhor e a bondade dEle na sua vida, porque grande é o Senhor. É Ele quem faz acontecer. Como o louvor influencia a vida de muitas pessoas. Você prega e ela não entende absolutamente nada. Mas às vezes você canta um hino e ela passa horas e horas meditando na letra daquela música. E é esse o poder da verdadeira adoração, saber que aquilo que eu apresento no altar do Senhor, como igreja, vai chegar aos corações das pessoas. Você está disposto a ouvir esse convite e atender esse convite, de se render a esse Deus Todo-Poderoso? Outra coisa que nós aprendemos, além do louvor e da reverência, é o entendimento de quem eu estou diante. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus chama a sua igreja para se render aos pés dele. Sabe por quê? Porque Deus está cansado de falsos louvores. Não que Deus se cansa, mas existe hoje canções que não sobem ao trono de Deus. Sabe por quê? Porque são feitas por vidas vazias, sem a presença de Deus. Quer sentir Deus? Busque a Ele. Quer ter a certeza de que a sua adoração chegou até os céus? Se renda diante dEle. Quer ter a certeza de que você está prestando uma adoração verdadeira? Confia nesse Deus, na sua fidelidade, na sua bondade. E somente busque a Ele. Depois disso, nós vemos também, nos versículos 4 a 6, dizendo: todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Ele diz: todos te renderão graças, saberão das tuas promessas e celebrarão, pois grande é a glória do Senhor. Davi reconhece aqui a grandeza de Deus. O rei Davi sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e ele reconhece que Deus age em favor daqueles que buscam a Ele. Você pode ter certeza que se você não buscar, você não vai receber. Se você não pedir, você não vai ser atendido. Se você não buscar, você não vai ouvir Deus respondendo. É preciso reconhecer a dependência de Deus. Eu dependo de um ser superior. Eu dependo do Deus Todo-Poderoso. E nós apresentamos aqui a nossa adoração em um momento de cânticos. E nós nos rendemos diante do Senhor sabendo que é Ele que ouve o nosso clamor. Ele sabe o íntimo do nosso coração. Entender a grandeza e o amor de Deus é primordial para uma adoração que agrada a Ele. Quando reconhecemos a nossa dependência dEle, isso revela uma visão missional e uma visão escatológica da verdadeira adoração. Ou seja, a palavra de Deus diz em Apocalipse 15, 4, que todas as nações virão e adorarão diante de ti. A glória de Deus será reconhecida em toda a terra. Em toda a terra. Mas eu quero perguntar para você, um novo ano se iniciou,
E você vai ser parte desse avivamento, dessa adoração que vai impactar os céus, dessa adoração que vai transformar vidas, que vai impactar vidas, onde as pessoas vão olhar para você e dizer assim, aquela adoração ali rompeu os céus. Porque está sendo feita por alguém que reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Você pode ter certeza que se a sua adoração não estiver alcançando os céus, você precisa rever a sua vida sobre adoração. O convite de Deus para a igreja é entender a sua grandeza, seu amor, sua bondade e fidelidade para com todos. Vinde, adoremos, prostremo-nos, celebremos ao Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as barreiras. Entenda que existe alguém que está esperando a sua adoração. A glória de Deus será reconhecida em toda a terra. Outro ponto é que Deus atende o clamor dos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Para você, o que é viver na dependência de Deus? O que é olhar para as circunstâncias e saber, Deus continua ainda no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada, absolutamente nada. Talvez a saída que nós não estamos vendo agora é um preparo para aquilo que iremos desfrutar mais na frente. Não tenha pressa para ver o agir de Deus, mas tenha pressa para correr diante dele, para que esse agir aconteça. É esse o convite. Eu quero que você saia daqui com um conceito diferente sobre adoração, sobre grandeza de Deus, sobre fidelidade de Deus. Sim, nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, mas Ele olha para você. E a graça de Deus é isso. É saber que nós somos seres tão pequenininhos diante da grandeza de Deus, e mesmo assim Ele olha para cada um de nós, e é por nós. Você crê nisso, que Deus é por você? Você crê que Deus, Ele está olhando para a sua adoração, e Ele está olhando uma vida que vive na dependência dEle? É esse o convite. Irmãos, vontade de desistir, tem muitas. Vontade de jogar tudo para o ar, largar esse negócio de mão, esse treino não vai dar certo, chutar o pau da barraca, dar o chute no balde. É essa a vontade que nós temos muitas das vezes. Mas o Senhor está forjando o nosso caráter até mesmo em meio às tribulações. É no momento mais difíceis que nós prestamos a nossa melhor adoração a Ele. São nos momentos mais de dificuldade das nossas vidas que nós nos quebrantamos mais, que nós buscamos mais, que nós clamamos mais, na certeza de que Deus está no controle de tudo. Mas eu não quero que você saia daqui enganado, achando que essa caminhada é o mar de rosas. Meu amigo, se você entrou para o Evangelho, você pode ter certeza que vem pedrada. Você pode ter certeza que não vai ser fácil. Você pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. Mas uma coisa, a sua certeza precisa ser maior. Que a sua vitória está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que a nossa vitória está nele. Meus irmãos, muitas das vezes, se eu for contar um pouco daquilo que eu passei na minha trajetória, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que esse pastor está vivo ainda? É tribulação, irmãos. São situações onde você olha para a sua caminhada e fala assim, eu quero saber de evangelho nenhum, isso não está fazendo efeito na minha vida. Mas olha, essa noite Deus está dizendo que é Ele o dono da história. Que é Ele que escreve os nossos dias, que é Ele que mostra sua fidelidade, bondade e misericórdia para conosco. É esta, as palavras que o salmista nos mostra aqui, é esse o reconhecimento dEle.
Eu te louvarei, eu renderei graças e todos saberão das tuas promessas, pois grande é a glória do Senhor. O pastor deve estar louco achando que eu vou sair daqui e que tudo vai mudar. Meu irmão, se você não crê, não vai mudar mesmo não, como diz o pastor. Você crê que Deus é que direciona a sua vida, que é Deus quem traz recompensa para a sua vida, que é Deus quem traz momentos onde você é forjado, mas é Ele quem te dá a vitória. E como diz meu pastor Dennis, você crê nisso, meu irmão? Você precisa crer. Você precisa olhar e entender assim, não, Deus, Ele está no controle de tudo. E nós precisamos crer nisso. Porque quando nós cremos na soberania de Deus, das suas promessas, por mais que passemos por angústia, Ele nos livra e nos mostra todos os dias o seu propósito. Isso revela, sabe o quê? A soberania de Deus e a sua promessa. Versículo 7 hoje diz, ainda que eu passe por angústia, tu me livras, o Senhor cumprirá o seu propósito. Não é a sua vontade, é o propósito dele, saiba disso. Porque às vezes a nossa vontade, as nossas vontades vão nos levar para a destruição. Às vezes aquilo que nós tanto ansiamos, às vezes aquilo que nós tanto projetamos, não era o que Deus tinha para nós. Ainda que passemos por angústias, o Senhor nos livra de todas elas. Eu lembro de uma situação que eu passei, que Deus, Ele é tão misericordioso. Se tiver mais, pode trazer, viu? Há alguns dias atrás eu estava fazendo um serviço lá em casa, e aí eu estava com uma marreta e uma talhadeira. Sabe o que é talhadeira, né? Aquele ferrinho que a gente usa para bater a marreta. E a bicha estava cega. E aí eu comprei um disco para ferro, botei na maquita, liguei e afiei a talhadeira. E tinha ligado numa extensão. E nisso, eu tirei a extensão e fui embrulhar com a talhadeira na mão. E aí quando eu peguei, por um momento de distração, ela me queimou. Encostou aqui. Aí eu falei, tá. O trem ardeu e não foi pouco. E eu passei por uns momentos de dificuldade. E um dia eu estava sentado numa calçadinha que tem lá em casa, muito pensativo, né? Tudo o que tem acontecido. E aí o Micael chegou para mim e perguntou assim, pai, a sua queimadura ainda está doendo? E eu falei para ele assim, não está doendo tanto quanto a dor no coração que eu estou sentindo. Isso me fez ver que, independente da situação que eu passe, independente da situação que eu viva, a fidelidade de Deus, ela continua viva. E eu não sei quantos perceberam, mas já teve uns dias atrás, em que eu cheguei aqui no culto, eu estava sentado ali, e nesse dia eu chorei muito. E aí a Ariane, ela pediu para o pastor Márcio ir lá orar comigo. E aí ele falou assim que era para eu deixar de torcer para o Flamengo, torcer para o Palmeiras. Aí foi que eu comecei a chorar mesmo. Só para quebrar o gelo. Irmãos, mas naquele dia eu estava em pedaços.
Eu estava em pedaços porque você ser um pastor, às vezes as pessoas olham para você como um super-herói e elas não sabem das suas feridas. Elas não sabem e nem passa pela cabeça delas aquilo que você tem enfrentado. Mas o que me fez trazer essa mensagem, que na verdade ela já estava pronta há muito tempo e Deus foi confirmando que seria essa mensagem, é que há uma esperança para o Deus que eu sirvo, no Deus que eu sirvo. Há uma esperança nesse Deus que é grandioso, como o salmista diz, e mesmo assim Ele se inclina e Ele ouve o nosso clamor. Sabe por quê? Porque esse Deus não é um Deus que se alegra no nosso sofrimento, mas Ele usa esse momento para forjar o nosso caráter, para nos achegarmos a Ele mais e mais. Diante disso eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Jeremias 29:11 diz: eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro ou o fim que desejais. É essa a força que nós recebemos para continuar. É essa força que nós recebemos. Sabe por quê? Porque depois de tantos turbilhões de emoções, de situações, essa semana Deus alegrou meu coração. Nós fomos chamados para fazer a nossa visita ao nosso apartamento. Eu pude ver o quanto Deus, Ele nos surpreende, irmãos. Por mais que nós venhamos a falar que nós conhecemos o coração de Deus, mas nós não estamos preparados para tamanho cuidado que Ele tem por cada um de nós. Eu falei: Deus, diante de tantas provações, houve um pequeno momento de alegria. Sabe por quê? Porque eu nunca perdi a esperança nesse Deus. E eu sempre falei que quando eu me converti, que quando eu fui chamado para o seminário para ser pastor, eu faria exatamente o mesmo caminho de volta para estar onde eu estou hoje. Na dependência de Deus, sabendo que é Ele que sustenta a minha vida. E é Ele que sustenta a tua vida. Talvez você chegou aqui com as mais diversas situações. Talvez você chegou aqui todo quebrado, sem esperança. Mas eu quero dizer que um novo ano que se iniciou é um novo ano também do cuidado de Deus na sua vida. Deus não nos chamou para ser uma igreja medrosa. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus não nos chamou para isso, para covardia, mas para que nós possamos viver o amor dele. E a outra coisa é que Deus, Ele não falha nas suas promessas. Aquele que começou a boa obra, Ele vos aperfeiçoará. Filipenses 1:6. E eu pergunto para você, como lidar com as dificuldades e ainda manter a esperança desse Deus? E eu lembro muito de um hino que nós cantamos muito do cantor cristão, que diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho essa certeza e essa convicção que tudo está nas mãos de Deus. Eu só preciso manter a calma. Eu só preciso olhar como o salmista olhou, me prostrar, me render e esperar que
Deus traga os resultados. Os resultados não estão comigo. Os resultados não estão nas minhas mãos, mas estão nas mãos daquele que governa a minha vida, que governa a história da humanidade. Essa é a fidelidade de Deus para comigo e para com você. Não tire os olhos do propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. E se a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir, eu creio nisso. Se a Bíblia diz que eu vou receber aquilo que Deus preparou para mim, a bênção que Ele preparou para mim, eu preciso crer nessa verdade, por mais que eu ache tardio, por mais que eu tenha em alguns momentos perdido a esperança, mas Deus me chama de volta para o início, para uma caminhada aonde eu tenho a certeza que Ele é quem vai fazer. Você crê que Deus vai fazer? Pois Ele vai fazer, porque Ele é soberano. Não saia daqui achando que as suas causas não têm solução, achando que os momentos de dificuldade que você tem passado não irão acabar, mas saia daqui crendo absolutamente no poder e na fidelidade de Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem vai fazer. E nós queremos encerrar dizendo que o nosso louvor é pessoal, é meu relacionamento sincero e constante com Deus. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Quanto mais eu me entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu me humilho, mais o Senhor olha para mim. Mesmo que as lutas apareçam, nós podemos confiar que Ele cumprirá as suas promessas. E que é Ele quem dirige as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o que o salmista está nos mostrando aqui é um convite a viver em gratidão, confiança e esperança em Deus. Gratidão, confiança e esperança em Deus. Gratidão porque nós já recebemos do Senhor, até mesmo se merecermos, nós somos abençoados. E nós precisamos expressar um coração grato por isso todos os dias. A confiança é porque saber mesmo que em meio às dificuldades nós temos em quem nos refugiar. E olhando para isso, nós vamos reconhecer que se a nossa esperança está em Deus, nós vamos alcançar. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero que você saia daqui buscando uma vida de louvor e adoração verdadeira ao Senhor, reconhecendo a sua dependência dEle todos os dias e confiando nas promessas dEle para a sua vida. Adoração quebranta o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que perto está o Senhor, dos que tem um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Reconhecer a dependência de Deus é andar por fé e não pelo que nós vemos. E confiar nas promessas de Deus é saber que não tem nenhum gigante maior que o nosso Deus. Feche seus olhos. Nós vamos ouvir uma canção e você vai meditar nela. E Deus, Ele vai trazer neste momento ao seu coração o alento que você precisa. Porque Ele é soberano. Santo, 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 Senhor Pai. Santo, santo, Senhor Pai. Ó Jesus, nos rendemos, ó Pai. Te amamos, ó Deus, pela Tua fidelidade, Senhor.
sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória, seja a honra. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. É o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite. Nós falamos sobre corações rendidos ao Deus Todo-Poderoso. Nós falamos sobre prestar uma verdadeira adoração de rendição ao Senhor. E nessa noite eu quero convidar você que ainda não faz parte dessa família e quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: Deus, eu quero ser parte desses adoradores, eu quero fazer parte dessa família. Se você quer aceitar esse convite de se entregar ao Senhor, dizer: Deus, eu estou aqui, levante uma de suas mãos, que nós vamos orar por você. Um outro convite que eu quero fazer a você é: se você andou nos caminhos do Senhor e por algum momento você saiu desses caminhos, mas hoje você quer voltar para a casa do Pai, você quer se reconciliar com o Senhor e dizer: eu quero fazer parte dessa família, levante uma de suas mãos e nós vamos também orar por você. E com esse sinal você vai dizer: Senhor, eu estou voltando para a casa do Pai. O terceiro convite é que hoje nós vimos um salmista com o coração todo entregue ao Senhor. Ele disse: eu me renderei graças, me prostrarei, louvarei o Senhor. E nós vimos que Deus, Ele está nos chamando para viver coisas novas. E eu quero convidar você
que quer receber uma oração. Se você tem algum projeto que está nas mãos de Deus, e se você tem em algum momento deixado de acreditar nesse Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que haja um destravar nesse seu projeto. Se você tem passado por tribulações, dificuldades, e está com o coração quebrado, eu quero dizer que o Deus que traz a cura está nesse lugar. E eu quero convidar você a vir, e nós vamos orar por você, para Deus restaurar a sua paz, para Deus restaurar as suas emoções, e para Deus te mostrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Se você tem sofrido, aqui é o lugar de você receber essa paz que excede todo entendimento. Busque esse Deus Todo-Poderoso, que Ele está olhando por você. Ele quer trazer cura, Ele quer trazer liberdade, Ele quer trazer salvação, Ele quer trazer renovo para a sua vida nessa noite, porque Ele é tremendo. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Oh, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. 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 Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Sim, Senhor, tudo veio e tudo volta pra ti. Tudo é pra tua glória. Sim, Senhor. É por isso que te adoramos, Senhor, pois tu és digno de receber. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória.
te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, o Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, o Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é vida, pela tua palavra que é vida, Senhor. Nós de fato cremos que ela é viva e eficaz, Senhor. Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, eu sei que nessa noite, ó Deus, corações foram curados, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que independente daqueles que estavam aqui na frente, Senhor, o Senhor quer fazer mais na vida da tua igreja, Senhor. O Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer renovo, ó Pai, transformação. O Senhor, Deus, quer curar as feridas. E que a cada dia, ó Deus, nós possamos, ó Pai, nos render aos teus pés, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite, ó Deus, para ouvir a tua voz, ó Pai, e confiar nas tuas promessas, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos estejam firmados, ó Deus, na tua palavra, ó Deus, que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Ó Deus, nós cremos nas tuas promessas, ó Deus. E por mais, ó Deus, que tudo ao nosso redor, ó Deus, diga ao contrário, se nós continuamos crendo em Ti, ó Pai. Para Te adorar, ó Deus, foi que nós nascemos, ó Pai. E como salmista, ó Deus, nós cremos na Tua fidelidade, na Tua grandeza, na Tua bondade, na Tua misericórdia, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a ter a nossa dependência em Ti, ó Pai. Mas acima de tudo, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Abençoa o Teu povo, ó Deus. É o que nós Te pedimos e oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.